Tiago, será que dar atenção ao corpo e à mente muda tudo? Pode ser, Estar bem consigo mesmo pode ser mais simples do que parece? pode ser, Será que uma vida mais equilibrada começa com pequenas escolhas? pode ser. Tiago, é possível ter um espaço onde a gente fale sobre tudo isso? Pode ser, pode ser. Mais que o podcast, um lugar para você se cuidar por inteiro. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Ser, o nosso encontro que acontece todas as quartas às 7h30 da noite. Pode ser que é muito mais que um podcast, mas um espaço para que você possa olhar para você por inteiro. E hoje nós temos uma convidada super especial, ela que é professora de balé. Trabalha com essa arte tão importante que cuida não só do corpo, mas também cuida um pouquinho de dentro. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Joseane Santos, seja muito bem-vinda aqui ao Pode Ser, minha amiga. Olá, Tiago, muito obrigada. É um prazer estar aqui, né? E abordar um tema tão importante e tão necessário, não é? Que é sobre balé clássico, sobre essa inclusão e sobre quão bem faz o balé para aqueles que praticam. Então vai ser um bate-papo bem interessante nessa linha aí do balé clássico. Que massa, Joseane. Agora partilha pra gente, vamos logo conversando. Você é daqui mesmo de Carpina? Não, eu sou natural de Itambé. Itambé. Sou natural de lá, de Itambé. Comecei todo o meu histórico, inclusive na dança, por lá. Por lá. Né? Eu conheci a dança, não foi pelo balé clássico em si, eu conheci a dança pelo processo, pelo caminho de evangelização. Sim. Então, a dança, para mim, inicialmente, ela chegou na minha vida como processo evangelizador. E também como forma de superação, porque eu sempre fui extremamente tímida. Então, eu fui uma criança e uma adolescente, assim, tímida demais. E a dança veio como esse caminho, assim, de possibilidade, de transformação, né? Então, tudo começou por aí. E as pessoas devem pensar que quem, né, se comunica, estávamos batendo bate-papo aqui, né? Quem realmente coloca cara, quem se comunica, quem dança, acha que já nasceu dessa forma, né? E nem sempre Isso. você é a prova viva disso. Isso. E, de fato, às vezes a gente utiliza isso como estratégia para poder se desenvolver, né? Agora, me conta, o que é que te levou o balé clássico como carreira? Por que você fez essa escolha? Fala um pouquinho pra gente. Eu costumo dizer assim, que o balé me escolheu, né? Porque nunca foi um pensamento meu seguir a área de balé clássico. Eu sempre gostei muito da área de exatas. Né? E aí, quando eu cheguei na dança, né, por essa questão da evangelização, pela questão da superação pessoal, a dança foi entrando, sabe? Foi entrando, foi tomando conta do meu coração. E eu percebi que a dança é uma potência. E eu disse, poxa, isso aqui, né, é transformador demais, mexe com o meu corpo, mexe com o meu interior, me fez sair daquele cantinho ali de timidez, de esconderijo, né, e me fez transpor muitas barreiras. Então, eu disse, pode ser um caminho para mim, né. E aí, dali da dança, passei algum tempo no ministério, e aí comecei a fazer balé clássico em João Pessoa, no Teatro Santa Rosa, de lá, Sim. foi lá que eu estudei, e recebi o convite para dar aulas de um projeto para crianças, dar aulas de balé clássico, né. E bate logo aquele medo, aquela insegurança, né? Será que eu tenho capacidade para fazer? E aí eu fui e me lancei. Imaginei que ali, assim como a dança havia transformado a mim, né, estava transformando, era uma possibilidade também de eu levar isso para outras pessoas. Eu disse, eu topo. Sim. Eu sou muito medrosa, mas adoro desafios. Sim. E aí eu disse assim, eu topo, então vamos, né? Inicialmente não se tinha muito caminho de ensino para o balé. Né? Então, assim, fui pesquisando, era estudando, era vendo coisas no YouTube, na internet, e fui me lançando e me aventurando. Entendi. E comecei a dar aulas de balé. Então, comecei por esse caminho aí. E como foi o teu primeiro contato com a dança? Você falou que começou na evangelização. O que foi que te enveredou nesse caminho? Conheci pela comunidade Cruz Sacra, né? Tinha um ministério de dança. E é um amigo meu chamado Maxwell, hoje ele mora em João Pessoa, Paraíba. Tu não dançavas antes, então? Não dançava, nunca, nem não dançava, muito mas tímida. aí tu tava ingressando aí na comunidade. A comunidade Cruz Sacra, gente, quem é daqui a gente conhece um pouquinho, é uma comunidade católica. Isso. Né, que ela muda a sede, às vezes muda de cidade e tal, mas ela é muito atuante aqui em Carpina, né? Sim, tem casa de missão aqui casa lá de na missão Pintolapa. aqui e outras cidades E também, também, né?
E daí você não dançava? Não. E aí era, vamos entrar no ministério, é muito bom, é muito legal. E aí esse meu amigo Maxwell, que está aqui, agradeço também a ele por isso já. E aí ele me convidou e no dia que ele me chamou, ele não pôde ir comigo. Então eu não fui, porque eu disse, eu não conheço ninguém, eu tenho muita vergonha, não vou chegar lá. Sim. E aí na semana seguinte, ele disse, não, eu vou com você. E ele foi junto comigo. E eu cheguei no meu cantinho ali, tímida, receosa. E fui ganhando espaço. O pessoal muito acolhedor, né? E foi me dando essa oportunidade de ir, de treinar. E eu descobri que eu sabia fazer coisas que eu imaginava que eu não sabia em relação à dança, que o meu corpo tinha uma predisposição para a dança, né? Então, fui caminhando. E tô como na foi esse dança. processo assim de descoberta? Porque E assim, pelo aí- que você fala, eu fico já imaginando, assim, a gente, né, vai visualizando como foi esse processo de descoberta ainda da Como a dança. gente tinha nesse processo de evangelização, então a gente interiorizava muito, né? Então, primeiro aquela experiência com Deus no interior, para depois passar isso para o corpo em gestos, né? Então, Sim. para mim, a dança sempre foi um momento de adoração. Sim, Então, quando eu dançava, a minha experiência era como se eu estivesse no céu. sim. Então, assim, aquela experiência dançante para mim fazia com que os meus medos interiores fossem sendo moldados. Ou seja, não era só um movimento, mas Não. uma expressão daquilo que você carregava dentro de Isso. você. E por isso que eu digo assim, que é uma potência, porque realmente, e hoje eu tenho comigo como sendo uma missão, a dança. Por quê? Porque foi uma missão transformadora para mim. Então, eu sou a prova viva do que a dança pode fazer, né? Sim. E hoje, assim, essa dança tem sido um espaço onde eu tenho podido também levar isso para outras pessoas, porque realmente é transformador. E quais foram, assim, as principais transformações que você observou, assim, nesse período? Bom, a primeira delas é a superação da timidez, né? É a questão de se impor mais, a questão de acreditar, a gente falava sobre isso anteriormente, Sim. né? De acreditar no potencial, de não ter medo de errar, não ter medo de arriscar, de ter a paciência, porque a dança exige que você espere aquele momento da música, que você espere para realizar aquele passo, né? Então, assim, ensinar a ter paciência, ensinar a esperar, ensinar que existe uma progressão, A que resiliência, você né, também, de a nem sempre sair tudo resiliência. como planejado, E você né? não começa a dançar já dando enormes saltos. Você começa a aprender de base. Então, tudo isso forma o caráter da pessoa, Sim. né? Então, isso tá muito, assim, ligado à dança na minha vida. E às vezes as pessoas pensam muito que a dança, não sei, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que a dança ela é muito só do movimento de fora, mas como você mesmo falou, começa do movimento de olhar para dentro, né? O autoconhecimento desse processo foi fundamental para você? Totalmente. Por quê? Foi e é, né? Porque é como você se conhece demais. Você, quando a gente dança, quando a gente se expressa, ali é só você e aquela música que está tocando. Então, a sua mente continua ativa ali, enquanto você dança. Então, surgem muitos pensamentos. E, às vezes, tem dias que os pensamentos não são tão legais. Sim. E quando você se vê dançando e se movimentando, aquilo tudo vai se transformando. Então, acaba sendo um conhecimento do seu próprio corpo, porque você entende a questão muscular também. Então, A você consciência a consciência corporal. corporal você alcança ali. Então, assim, se a gente fosse citar os benefícios, a gente não sairia daqui hoje. Porque são inúmeros os benefícios, né? E essa transformação, como você bem citou, a dança ela precisa acontecer de dentro para fora. Não adianta uma técnica bonita se não existe alma naquela dança. Isso, E não a gente existe essência, sente. né? E você, como telespectador, você sente. Quando você vê alguém dançar e você se emocionar, a lágrima descer por você ver alguém dançando. Então, você Sim. sente o que aquela pessoa está expressando. Diferente de ser alguém que quer ali somente mostrar Só uma a técnica, técnica. né? Então, vai muito além. É energia, é aquilo que você emana de dentro para fora. E, Josi, assim, nessa jornada, teve algum momento específico que você, não sei se você pode partilhar com a gente, que você sentiu, assim, a confirmação de que a dança era o seu chamado? Sim, e é Como bem foi isso, hein? interessante. Eu fui convidada para trabalhar na prefeitura de Pedras de Fogo, a cidade vizinha à minha cidade natal e também, e era pela prefeitura, né? Então, disse, não, vamos lá. Então, já foi mais um caminho que o balé me colocou como um desafio de assumir aquelas aulas de balé clássico. E comecei com acho que tinha mais ou menos umas 40 alunas, né, lá. E eu passei 5 anos nesse projeto da prefeitura. E aí foi tempo que eu casei e vim morar aqui em Carpina. E nesse tempo, nesse período desses 5 anos, eu dei tudo de mim nessas aulas de balé, nessa direção de formar os meus alunos na técnica,
mas mais do que isso, fazer eles enxergarem além da dança. E aí eu tenho muitos depoimentos de alunos meus, inclusive hoje alunas que eu fico felicíssimas, que seguiram a carreira de balé clássico, né, lá na cidade. E aí, quando eu comecei com essa quantidade de alunos, mais ou menos uns 40, fui levando o projeto adiante, fui levando o que eu acreditava na dança e fui vendo aquilo crescer. E aquilo foi tomando uma proporção, sabe, que me assustou um pouco. E eu disse, nossa, meu Deus, é uma missão mesmo, não posso parar. Né? Porque às vezes o medo, a insegurança de você, será que vai dar certo? Será que não vai ser frustrante? Será que eu vou dar conta, né? Isso bate também na gente. Mesmo a gente como artista, como professor, tendo estudado, se sentindo preparada, mas a gente também sente inseguranças, né? E aí, no decorrer do tempo, os anos foram passando, aquilo foi crescendo. E aí de 40 foi para 50. Como foi assim que você teve a percepção? Caraca, é isso aqui. Teve algum evento, algum episódio específico? Isso, primeiro foi esse crescimento, porque eu vi que as pessoas estavam aderindo à minha ideia. É como se aquela sementinha ela começa a brotar. Isso, as pessoas estavam aderindo àquela minha ideia. E eu pensei, poxa, não é uma coisa só para mim. É um movimento que não é só meu, existe algo sobrenatural acontecendo. E é tão sobrenatural que as pessoas estão sentindo e estão sendo atraídos a isso, né? E eu cheguei a um quantitativo de 230 alunos. Sério? De 40 para 230 alunos. Nossa. E na época eu era professora sozinha, só tinha eu. Né? Até que depois chegou outra professora, a gente foi dividindo as atividades, né? E aí chegou esse número de pessoas. E aí foi quando a ficha caiu e eu disse assim, não é só um trabalho, é uma missão. E aí eu agarrei com todas as minhas forças. Eu disse, eu sempre senti assim que Deus quer amar as pessoas através de mim. E esse através passa pela dança. Sabe? Então, hoje eu entendo, naquele momento ali, que eu vi aquelas pessoas sendo atraídas para aquilo que eu estava fazendo ali, eu percebi, realmente, tem algo a mais. Não é só uma coisa que, tipo, do nada me chamaram para dar aula de balé e foi um acaso. Não foi, já era um projeto de Deus para a minha vida, com certeza. Que massa. E assim, pelo que você falou, você influenciou hoje influenciou muitas pessoas a iniciarem essa jornada no balé clássico. Mas na sua trajetória, teve alguém que te inspirou ou te inspira? Bom, hoje, primeiro, acredito que dentro da área da dança, né? Dessa questão também da evangelização, que foi o primeiro momento que eu comecei, a própria comunidade foi essa inspiração para mim, né? Depois, quando eu comecei a estudar o balé clássico, eu tive meu professor, Fábio Brandão, como inspiração, porque ele era aquela pessoa assim que você via paixão, sabe, no que ele ensinava, no que ele fazia. E ele foi uma das pessoas que me inspiraram a dizer assim, eu também quero ser assim. Eu quero ensinar, mas eu também quero deixar essa paixão alcançar os meus alunos, né? Então, ele foi essa inspiração muito grande para mim, o meu professor, Fábio Brandão. Entendi. E assim, você falou que o seu projeto, aquele projeto lá atrás, de iniciar essas aulas com crianças, tomou uma proporção que você não imaginava. O que é que você observou, assim, de que forma o balé impactou a vida dessas crianças naquele período? Primeiro, a forma... Porque, assim, é uma cidade interior, Uhum. né? Pequena, eu acho relativamente pequena. Pequena. E era um projeto inovador, que foi tomando uma proporção. O que é que você acha que aconteceu? Como é que isso começou a impactar a vida daquela população? Porque, assim, para crescer algo aí... tem que... Tava alguma acontecendo. Coisa, E, assim, primeiro de tudo, eu acredito que a forma com que eu acolhi os meus alunos, com que eu acolho, eu acho que isso é o meu primeiro diferencial. Além do trabalho responsável também que eu tenho com o balé clássico. E aí as pessoas que foram vindo para a aula, acho que aquele processo que as pessoas dizem, né, o boca a boca. Sim. É você falar do que você está vivendo ali. E aí, assim, o meu comprometimento também com as aulas, das pessoas olharem e dizer assim, olha, ela ensina mesmo balé. Porque você... porque assim... Então, tinha gente que duvidava, era. Não, eu duvidava assim, no sentido de que assim, tem pessoas que sim. dizem assim, eu vou dar aula de balé, mas pega um grupo de crianças, coloca ali sentadinha para fazer borboletinha, a gente vai fazer borboletinha, vai subir o braço lá na terceira posição e tá lindo. Só que não é só isso o balé clássico. Existe uma questão pedagógica, que a gente precisa entender o desenvolvimento psicomotor, cognitivo das crianças. Sim.
para poder saber o que eu posso ensinar para uma criança de O que 4 é que ela está anos. preparada para receber naquele O momento, que eu posso né? ensinar para uma criança de 10 anos. E às vezes o pessoal pega uma criancinha de 4 anos, não, vamos ensinar um retirê, vamos ensinar. Então, o corpo daquela Não tá criança apto, né? não está apto para aprender aquilo. Então, a criança não vai desenvolver e vai viciar em movimentos errados. Então, as pessoas viram o quê? Que ela ensina balé clássico de verdade, não no sentido de desconfiar do meu trabalho. Sim. Será que ela vai saber? Mas no sentido assim, de que é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Que está estudando para isso. Não é aquela, podemos falar assim, mais uma que vai dar aquela coisinha bobinha, bestinha, né? Podemos Isso, falar assim. Tem, isso. de fato, um embasamento. E o que é que você observa, assim, em relação ao balé, de como é que o balé pode impactar a vida de crianças e adultos, hein? Isso aí é a Na minha... sua prática, o que é que você observa, na minha assim, na prática sua é a minha vivência? paixão de falar. Porque, assim, eu tenho muitas pessoas, muitos relatos lindos de transformação por meio da dança, né? Do balé clássico. Dentro da aula do balé, como eu falei inicialmente, existe essa questão, primeiro, do acolhimento ao aluno. Você só chega em algum lugar, você só volta para aquele lugar se você foi bem acolhido, bem atendido. Né? Isso em Certo. qualquer área da nossa vida. Então, no balé clássico é da mesma forma. Então, quando a criança chega, ela é bem recebida. Hoje, eu dirijo o Estúdio Relevé, aqui em Carpina. Sim. Né? E esse é o nosso diferencial aqui. É acolher cada criança, cada jovem, cada adulto, na sua particularidade, respeitando a particularidade de cada um e ajudando você a descobrir o seu potencial. Você vai dançar de um jeito, ela vai dançar de outro, ele vai dançar de outro. Na singularidade de cada um, todo mundo tem um potencial para dança. E quais são os frutos desse acolhimento que você observa na vida dessas pessoas, hein? O fruto, primeiro, é a autoestima, né? Que, assim, é lindo de ver a criança, quando termina uma aula, ela mesma aplaudindo o que ela conseguiu fazer. Então, você vê o desenvolvimento. Os pais falam a questão da melhora na comunicação em casa, na desenvoltura, na desinibição. Na postura, no desempenho escolar. Porque o balé, por trabalhar questão de concentração, né? Memorização, trabalhos cognitivos, psicomotores, então tudo isso também influencia no desenvolvimento escolar das crianças. Eu acho que até mesmo nos relacionamentos. Sim. Porque, assim, hoje em dia a gente vê uma sociedade, uma geração tão vidrada em telas, que quando você faz um movimento onde você se desconecta um pouco das telas, e essa questão social, ela entra mais em pauta, naturalmente a gente observa também uma melhoria, né? Emocional. Isso, social e pessoal. Né? Porque, como você falou, nesse mundo de telas, as pessoas estão sendo treinadas, até que involuntariamente, a observar sempre o outro. Você passa horas rolando o Instagram, olhando a vida de outras pessoas, né? E aí falta você olhar para você. E a dança faz você se reconectar consigo. Eu tenho uma aluna do balé adulto que ela coloca sempre uma frase assim quando ela sai da aula: cansando o meu corpo e descansando a minha alma. Que ela diz que é esse momento em que ela se conecta com ela mesma, porque é a rotina do trabalho, do dia a dia, né? E quando você chega no balé, você esquece de tudo que você tem. Genial isso, né? E ali, quando você sai, você diz, renovei as minhas energias. E isso acontece com as crianças, com os jovens, com os adultos. E isso a gente recebe tanto das crianças, como do relato dos pais, e como do relato pessoal de cada bailarino adulto também, né? Que hoje, lá no nosso estúdio, nós atendemos crianças, jovens, adultos, meninas e, ressaltando, meninos. Hoje, em média, você tem quantos alunos no seu estúdio? 120 alunos. 120. Quantas crianças e quantos adultos, mais ou menos? Nós temos, em média, acredito que uns 75 infantil juvenil, 85 e a outra parte adulto. Adultos, né? E eu acho que o que deve ser massa também é porque, assim, muitas pessoas da infância, especialmente balé, eu acho que não tiveram a oportunidade de vivenciar essa experiência. Uhum. E hoje você se depara com pessoas que talvez tinham esse sonho lá atrás e que hoje tem retomado, tem buscado. Porque, assim, quando a gente retoma um sonho desse ou algo que a gente queria fazer, isso também é um resgate da nossa essência. Também. Você se depara muito com essa realidade. Muito, Como é isso, hein? muito. Fala pra gente. E acho que, assim, o mais enriquecedor é que as pessoas olham o balé clássico assim, ai, aquela dança de menininha frufrufru, que só... Não é? Já vamos falar sobre isso. Então, assim, a gente traz esse resgate para essas pessoas de que o balé vai muito além de tudo isso, né? A gente traz essa experiência de cada criança, como eu falei, de cada aluno que está ali, é uma experiência de, posso dizer assim, renascimento.
Quantas crianças hoje são atendidas no Estúdio Relevé, jovens também adultos, que chegaram lá com laudos de ansiedade, Sim. início de depressão, e que conseguiram submergir por causa do balé clássico. Pessoas que até pararam, conseguiram finalizar a medicação depois do balé clássico. que Então, assim, incrível. eu posso dizer que eu sou muito rica de conexão, de histórias, né? Porque, assim, eu escuto muitas coisas, E assim, muitos e essa relatos. conexão para você ver, antes, né, quando a gente tava combinando para você vir para cá, né, e daí a Lei tinha falado sobre o seu nome, e o seu nome eu não tava associando a pessoa. E quando eu me reencontrei com você, veja como é incrível também, assim, a marca que às vezes o balé, você como profissional, deixa nas pessoas que de repente não convivem, mas que em algum momento cruzaram pelo teu caminho. Porque de que eu falei, tu era da Curiçacra, né? E às Isso. vezes não tem proporção, não tem ideia da proporção. Do quanto às vezes o nosso servir, a nossa dança, o nosso dom, o nosso talento acaba marcando. Mas certamente fosse algo que fosse indiferente, a pessoa ela nem se Não, recordava, não isso. associava a Verdade. pessoa às situações. Isso é grandioso demais, né, Josi? É grandioso. E me fala o seguinte, a gente sabe que o balé também tem seu lado que é muito ligado, muito associado a uma dinâmica voltada à rigidez, né? Quando a gente vai falar para os balés tradicionais em outros países, a nível histórico mesmo. O balé também ele é muito visto como algo que exige muita disciplina. Como é que foi sua experiência? Você partilhou com isso, viveu isso? Como foi sua experiência em relação a isso? Porque assim, eu particularmente já assisti muitas séries, muitos filmes sobre balé, e a gente sabe que os bastidores, em alguns lugares, São nem sempre são tão tensos. positivos. Isso. Assim, historicamente, o balé impôs muitos padrões rígidos, né? Faz parte da história inicial lá do balé clássico, principalmente por ter nascido nas cortes, né? Também nasceu no cenário político, a dança era usada também no meio político, para tratar de política, né? Então, traz esse traço de rigidez desde o início, né? Hoje, com o tempo, como tudo está se modernizando, o balé também vem se modernizando nessa área. Por quê? Essa rigidez criava também um padrão estético para o balé. Aquelas meninas que são longilíneas, elas são aptas para entrar em grandes companhias, para Sim. fazer balé clássico. Se for numa estatura mais baixa, se tiver um corpo mais um quadril, mais avantajado, não é para o balé clássico. Então, esse padrão rígido existiu. Ainda existe em alguns lugares, no entanto, hoje o balé tem tomado outra proporção, que é a proporção do bem-estar, da leveza, da paixão pela dança e dessa reconexão. Não tirou a questão técnica do balé clássico, ela permanece. Mas hoje o balé é visto como uma dança para todos os corpos, todas as pessoas. Então já não existe mais tanto quanto antes essa rigidez. Existe uma nova linha, então, pelo que você está falando, né? Isso, uma nova possibilidade. Quando a gente se depara com as escolas oficiais de balé, né, como a inglesa, a dinamarquesa, a italiana, a russa, então a inglesa, a gente vê assim, aquele padrão ainda bastante rígido Sim. lá dentro. No entanto, até eles, essas escolas tradicionais, estão buscando também essa questão do incentivo. Desenvolvendo uma nova política, né? Há uma nova política e há esse trabalho de pessoal. Existem algumas escolas que têm treinamentos mentais agora, que não trabalham somente a questão técnica do balé. Tem escolas que hoje em dia têm treinamento mental. Porque também muitas vezes, Josi, vem num padrão de décadas, né? E que às vezes, por mais que até mesmo esse novo olhar ele comece a ser mudado, a cultura ficou. Então, por mais que se mude, é igual, por exemplo, eu te chamo para minha casa mudou completamente, mas se muitas vezes a cultura que ficou, que foi persuadida, ela volta. Por mais que a casa seja nova, mas a cultura ela permaneceu, aquela visão. E eu vejo muito assim, por exemplo, eu falo porque eu sou pesquisador, né? Eu pesquiso e neurociência a gente fala muito sobre transtorno de imagem, transtornos de imagem, transtornos alimentares. E essa é uma realidade muito frequente também nesse público. Isso. Não é verdade? Isso. E hoje, assim, o que a gente enfatiza, principalmente também hoje, como responsável no Estúdio Relevé, o bem-estar dos alunos está em primeiro lugar. Então, é necessário que o aluno esteja bem fisicamente e emocionalmente para que a dança ela flua bem.
né? Então, esse padrão rígido que antes existia com de forma mais acentuada, hoje já é uma forma mais abrangente. Né? Como eu digo, não em relação à técnica, porque, por exemplo, hoje no Estúdio Relevé, nós seguimos a metodologia Vaganova. Existem várias metodologias, né? E nós seguimos a metodologia Vaganova. Então, nós entendemos todo o percurso pedagógico da técnica do balé, o que é ensinado a cada ano no balé. Sim. Porém, a questão do bem-estar do aluno, dessa abertura e desse acolhimento das diferenças, Sim. ele é abrangente. E é fundamental, porque assim, querendo ou não, uma modalidade onde às vezes, até mesmo as praticantes, elas podem se comparar, né? Porque, eu fiz tal movimento, fulaninho não fez. E quando essas diferenças, elas são encaradas no formato acolhedor, a gente, inclusive, vê graça nas diferenças, entende que cada pessoa tem seu processo. Cada pessoa está na sua fase de evolução. Isso. Né? Que não tem como eu comparar um pé de feijão com um pé de jaca. Uhum. São né, espécies diferentes, assim. E que cada um tem o seu potencial e o seu Seu valor. valor, cara. E seu valor. Isso. Porque, tipo, particularmente, eu adoro um feijãozinho, viu? Mas também uma jaca, eu gosto demais também. E eu trago, assim, até um exemplo muito interessante lá do estúdio, que houve um ano em que eu fiz um teste com algumas alunas para o personagem principal de um espetáculo. Sim. Eu nunca havia feito testes, Nossa, né? foi E eu tenso. decidi, vou fazer essa experiência. Nunca fez, E aí, ainda nunca vai. tinha feito. Não, já fiz, fez, né? assim. Não tinha feito antes até o então momento. E aí fiz um teste. Nossa, mas a experiência foi tão negativa, Tiago, que eu disse, não é isso que eu prego, que eu coloco e que eu quero para os meus alunos aqui no estúdio. Então, foi o primeiro e último teste. Por quê? Porque alunas ficaram tensas, iam para casa chorando e falavam para os pais chorando. Então, assim, não dormia, não se alimentava bem. Então, eu compreendi que o intuito do meu estúdio é levar bem-estar por meio da dança. Não era o espírito que você queria cultivar no seu estúdio, E né? isso não era o que eu queria cultivar no estúdio. Então, assim, conversei com as minhas alunas de forma muito aberta e aquele foi a última experiência. Hoje, eu seleciono os personagens principais pelo desempenho durante o decorrer do ano na aula. Entendi. Aquele aluno, aquela aluna que se desempenhou bem, que tem uma identificação com aquele personagem e aí é escolhido. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? Para você poder perceber que, assim, quem está à frente tem que ter esse olhar. Sim. Que você não precisa somente seguir esse padrão rígido. Sim. Você precisa olhar o que é que está em primeiro lugar. Que em primeiro lugar tem que ser o bem-estar dos alunos. Para que Entendi. tudo flua de forma harmônica, né? Entendi. E, Josi, teve alguma história marcante que você observou ao longo dessa jornada que transformou tua visão sobre o ensino? Uma história marcante com algum aluno, com alguma aluna de superação que você observa que fez a diferença e trouxe ainda mais significado ou ressignificou algo dentro de você como professora, como mestra desses alunos? Muitos, né? Um deles é a questão de ter recebido no estúdio uma aluna com dificuldades motoras, né? De movimentos de passada, de movimentos de braço, limitações, né? Musculares, motoras. E, assim, de ter visto, depois de um processo de ensino, ter a visto dançar. Sim. Com a limitação dela, mas ter visto ela dançar e ver esse reflexo no olhar, Sim. ver o brilho dela dançando. Nossa, aquilo foi tão contagiante para mim que eu disse, gente, todo mundo precisa entender que a dança é para todo mundo. O bem que a dança faz não é só para aquele grupo seleto de pessoas, sabe? É para todo mundo. Então, assim, você enxergar nos seus alunos esse ponto de você dizer, nossa, ele chegou tão limitado e agora você vê ele livremente dançando, né? Então você entendeu que a dança era para todos. Todos. E assim, e partilhando com você também vamos dizer assim, um passo de coragem no Estúdio Relevé foi a questão de iniciação ao balé adulto. Porque a gente só via balé clássico para crianças, né? E aí eu disse, nossa, o balé me ajudou. E como foi a aceitação do pessoal, hein? Justamente sobre isso. O balé me ajudou tanto, né? Eu trago isso comigo. E eu queria que outras pessoas também sentissem esse mesmo poder que a dança tem. Então, vou iniciar aqui no Estúdio Relevé um grupo para balé adulto. E aí, fiz toda Frezinho da barriga. Fiz todo aquele processo de chamar as pessoas, né? De aula inaugural e tudo mais. E aí, de repente, me veio um sentimento meio frustrante, né? Porque ficamos com 3 alunas. E aí, eu olhei e disse,
pra que eu fui inventar isso, Acontece né? muito. Eu acho que isso não é uma coisa que tá dando Que deveria certo. fluir, né? Eu acho que eu pensei, fui por um caminho errado, né? Mas as meninas, as três que estavam, eram tão empolgadas que disse assim, né? Vamos ver até onde vai. E aí a gente foi levando o balé adulto, e aí foi chegando mais um, e mais um, e mais um. E hoje eu tenho no estúdio Relevê mais de 40 bailarinos adultos. Parece até que esqueceu da história lá de Pedra de Fogo, né? Justamente. Então, assim, e aí você vê quantas pessoas adultas que já têm seu trabalho, já têm sua opinião formada, né? Estar ali, chegar ali e construir junto com você esse Sim, sonho, né? total. E aí, assim, para mim isso é enriquecedor demais. Finalizei o ano passado com o espetáculo do Quebra-Nozes e com um relato incrível de uma aluna minha psicóloga, e ela estava passando por alguns processos emocionais, burnout também. Sim. E o que a fez superar foram as aulas de balé. Tá vendo E aí ela você? postou uma foto com o nosso troféu do espetáculo e relatou, né? Eu nunca imaginei que eu ia encerrar o ano dessa forma. Então o balé fez com que ela saísse daquele Amiga, é um lugar. resgate total. Total. E daí me fala pra mim, fala pra mim não, né? Pra gente. Você que tá em casa, inclusive, ó, já aproveita, se inscreve no canal, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva pra ficar sempre atento àquilo que tá rolando aqui no canal do Visão. Ative o lembrete e, claro, dê o seu like, que é muito importante pra que esse podcast consiga alcançar ainda mais vidas. Mas assim, Jô, como é que foi também tua transição? Porque falando sobre esse propósito, tendo esse bate-papo aqui sobre o propósito, sobre a essência, sobre a diferença que o balé traz na vida das pessoas. Pra você, como é que foi pra você entender, ou quando é que você entendeu que esse movimento de dança deveria mudar? Sair um pouquinho, né, dos muros da comunidade e alcançar outras pessoas fora. Foi fácil? Como é que foi tudo isso pra Não você? foi fácil. O que me fez ir foi justamente ouvir o relato das pessoas de o quão bem aquilo estava fazendo. Porque antes você tinha que sentido, né? Qual era o sentido que você tinha do balé clássico antes? E como foi que esse novo olhar se desenvolveu? Isso. E aí, assim, de início, o que me fez querer subir mais alguns degraus em relação à dança foi justamente conhecer e ouvir, de início, o relato daquelas pessoas. O balé está me fazendo tão bem, eu consegui superar isso, eu consegui superar aquilo, o balé está me E transformando. como é que Então, tu processava isso? Porque tu tinha uma visão antes igual a que tu tem hoje? Certamente não. não. Para E mim, como foi assim, eu pra tu estava dando mudar? uma aula ali e estava tudo, né, bem. E aí, esses relatos foram me fazendo enxergar que tinha algo mais ali. Foi? Aí tu começou na tua dinâmica com Aí eu Deus. disse, não, tem alguma coisa ali, Senhor, se tu me desses esse dom, me despertasse, me fizesse conhecer que eu não conhecia, então tem uma missão maior. Teve algum momento que teve essa confirmação mesmo, assim? Eu acredito que foi justamente nesse período de ouvir as pessoas, porque Mas como não a teve gente algo super falou, marcante não, né? De alguém dizer assim, Jô, que a gente quer ai, espiritual. teve. A gente quer espiritual. A Eu gente... acredito que principalmente quando eu comecei a trabalhar com o balé adulto. Porque, assim, a criança, a gente vai vendo ali o desenvolvimento dela, você vai conhecendo o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, é diferente do adulto e consegue expressar suas emoções. Isso gerou algum conflito em você? Por algum período? Não chegou a No gerar servir? Porque antes você conflito. servia diretamente à evangelização. É, Depois passou a profissionalizar isso. Não isso. gerou Sabe nenhum por que tipo... não gerou? Porque quando eu comecei a profissionalizar, eu continuei com a mesma visão de que era uma missão. Sim. E que para ser missão, eu não posso dar de qualquer jeito. E me deter a determinados, né, amiga, Não. espaços. E se é uma missão, eu tenho que fazer bem feito. E qual é o caminho do fazer bem feito? É o caminho do estudo. Hoje eu sou bailarina, sou professora de balé clássico, sou educadora física e sou pós-graduanda em ensino do balé clássico. Tá vendo? Então, assim, você vai vendo que uma missão não é só pegar e fazer de qualquer jeito. É você estudar e se preparar Eu para sempre aquilo. tive essa visão. Eu me lembro quando eu cantava pra igreja, porque eu também, gente, não sei se vocês sabem, mas eu cantei já pra igreja. E, amiga, enquanto as pessoas não estudavam, e não tinha, né? Eu não tinha essa... Ela tá aqui, gente, a família dela tá toda aqui. Ela tá aqui, mas tá de olho da bebezinha dela ali. Mas ela tá... Oh, meu Deus. Ó, aí como eu tava te falando, eu cantava, mas enquanto as pessoas não prestavam atenção, não estudavam, eu ia paralelamente estudar, amiga. Porque eu acho que o servil envolve esse compromisso, né?
Isso, e assim, essa questão do comprometimento com o corpo da outra pessoa, né, Tiago? Porque eu digo assim, a gente trabalha com balé clássico, a gente fala muito sobre as emoções, mas também eu estou lidando com um corpo, que se não for bem formado, vai ter problemas futuramente, né? A prevenção de lesões, você saber o que você orientar para cada bailarino desenvolver ali fisicamente também. Sim. Então, você precisa estudar. E como é que você vê o cenário do balé hoje em dia? Hoje, eu vejo um cenário muito crescente, porque você vê hoje pessoas, por exemplo, quem diria que na cidade de Carpina as pessoas teriam acesso ao balé clássico de uma forma acessível para todas as Então, pessoas? é acessível, porque até eu que te perguntar. Hoje, o balé é acessível? Acessível totalmente. Para todas as pessoas, independente da classe social que a pessoa tenha, é acessível para todo mundo. Então, você pensar, um balé que surgiu fora do Brasil, nas cortes reais, né? Como é que hoje pensaria em chegar de forma acessível, comprometida e responsável para um público que atinge qualquer Um pessoa? público realmente misto, né? Que acaba Totalmente. bastante abrangente, né? Totalmente. E assim, hoje, vamos partilhar um pouquinho. Quais são os planos futuros? Tem algum projeto aí, sonhos, eventos que você tenha a realizar, que Bom. você possa estar revelando pra gente? O nosso projeto é continuar crescendo com o nosso estúdio, né? Aqui. Um dos projetos que a gente conseguiu colocar em prática, que era o meu sonho, que era de trazer um espetáculo de balé clássico no Palhoção aqui da nossa cidade. Sim, e esse espetáculo, ele realmente, todo final de ano tem, né? Isso. São quantos dias? A gente faz um momento só. Só um momento só, né? De apresentação, né? E aí a gente já fez em vários lugares aqui em Carpina e eu sempre sonhava assim, eu queria apresentar lá no Palhoção, para que todo mundo pudesse ter acesso. Porque no lugar privado você tem que pagar ingresso para poder assistir, Sim. e nem todo mundo tem essa possibilidade, né? E aí o meu desejo era um espetáculo aberto no espaço que qualquer pessoa que quisesse assistir pudesse estar ali. E você conseguiu, E né? aí consegui fazer, com o primeiro ano, foi com o espetáculo Rapunzel. E ainda tinha mais um sonho, que eu queria montar um teatro em cima daquele palco. Sim. Com as coxias, com o cortinado que abre e fecha. Sim. E aí a gente conseguiu realizar isso ano passado. A gente não tem um teatro aqui. Então, os temas, eles vão mudando a cada ano. Vão mudando. Esse ano é um tema novo, não pode a gente revelar não vai ainda, revelar né? ainda. O último nosso foi do Quebra-Nozes, né? Aham. Um clássico também da história do balé. E assim, a gente conseguiu trazer isso para a cidade de Carpina. E nessa apresentação, crianças e adultos apresentaram. Isso, crianças e adultos. Meninos, meninas, né? E hoje No também tem geral. muito menino, porque também tem muito esse mito, né? Hoje que nós menino- temos 4 bailarinos, que para mim já é uma grande conquista, Sim. porque assim, você vê um homem fazendo balé. É até interessante, Tiago, que como você vê como a história vai mudando no decorrer do tempo, que inicialmente o balé começou com homens. Foi? Eram Eu os não homens, sabia. Eram os homens quem dançavam o balé. Depois foi se estendendo para algumas mulheres e com os anos foram se transformando. Hoje em dia há um bloqueio masculino ao balé clássico. Tem um certo preconceito. Tem um na certo verdade, né? preconceito e que inicialmente começou com os homens, né? Então, assim, hoje ter alunos fazendo balé, se descobrindo também na dança, dando essa possibilidade, acreditando e superando o preconceito, para mim já é uma conquista muito grande. Ô, Jô, e se você hoje pudesse deixar uma mensagem para quem sonha em dançar ou seguir carreira no balé, o que é que você diria, hein? Primeiro eu diria inicialmente que o balé é uma potência transformadora. Eu sempre digo lá no estúdio Relevê isso, que o balé é transformação. Então, que as pessoas não tenham medo de se arriscar em algo novo. Que às vezes aquela novidade que você tanto teme é aquela novidade que vai fazer você transcender. Sim. Né? Então, assim, deixo aqui o meu convite ao pessoal, façam dança, né? Venham conhecer o balé, façam uma aula experimental sem compromisso, experimente um pouquinho ali, se permita viver e deixar a ênfase aqui que o balé clássico não tem classe social, não tem biotipo, Não tem, gente, não tem idade, não tem desculpa, dizer, eu já tenho 40, 50, meu sonho já ficou para trás. Mas tem corpo, não. amiga, então bora. Isso aí, Coloca tem pra jogo, corpo, né? isso aí, coloca pra Hoje, jogo. como é que a gente pode conhecer mais do teu trabalho? Quais as tuas redes sociais? Fala pra gente. Pronto, eu convido todo mundo também a nos seguir, né? Procurar lá no Instagram, o Estúdio Relevê, a gente tá lá, você vai conhecer um pouquinho da nossa história, um pouquinho das nossas áreas, a gente tá sempre postando O estúdio fica aqui em histórico Carpina, né? aqui em Carpina, no bairro Santo Antônio,
né? Então, assim, é um espaço, como eu digo, muito acolhedor. Nossa. É um espaço amplo. A gente Qualquer dia eu tem... vou lá conhecer. Vá conhecer e vai fazer uma aula com a gente Fazer aula também. experimental de balé. Isso, pra suar um pouquinho, que as pessoas dizem, a aula de balé é muito levinha. Não Amiga, é. eu fico A gente pensando, sai, ó, eu preciso me suando. alongar, porque também precisa saber, né, de alongamento. Isso aí. Então, assim, é muito necessário fazer e eu deixo esse convite para todo mundo, assim, façam, se permitam, né? Venham dançar com a gente, venham experimentar, porque com certeza vocês vão perceber o quanto que a dança é potente. Gente, que bate-papo, João. Muito obrigado por vir até aqui partilhar um pouco da sua história, partilhar um pouco sobre o balé, desmistificar muita coisa. Eu tenho certeza que, assim, o balé, de fato, na sua vida é uma missão. E eu desejo do fundo do meu coração que cada vez mais pessoas consigam sentir a sua energia. Essa energia que você consegue emanar, sabe? Eu acho que só de estar aqui com você eu pude perceber e sentir o quão, de fato, acolhedor é o seu trabalho. E quantas vidas você ainda vai impactar. Que cada Amém. vez mais você consiga crescer e, enfim, alcançar mais vidas. Porque o seu chamado é extraordinário. E eu acredito nisso e agradeço você, o espaço aqui, né, a oportunidade. Deixo minha gratidão aos meus alunos, aos pais que acreditam no trabalho, que acreditam no nosso estúdio, né? E que realmente aqui na cidade de Carpina estamos fazendo diferença, com um trabalho comprometido com o bem-estar, comprometido com o conhecimento, para que as pessoas consigam fazer balé, dançar, se apaixonar e também se prevenir de lesões, né? Que isso é muito importante. Muito importante. E você que estava com a gente, ó, muito obrigado por estar aqui. E mais um episódio do Pode Ser. É uma honra ter você aqui e nos vemos na nossa próxima quarta, às 19h30 da noite, em mais um episódio do Pode Ser. Afinal, aqui é muito mais que um podcast, mas um lugar para que você possa olhar para você por inteiro. Nos vemos na próxima quarta.